ele está se despedindo do povo. E agora, nesse momento de despedida do povo, ele precisa firmar algumas estacas, ele precisa relembrar alguns fundamentos, ele precisa falar de volta tudo aquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque nessa fase, nesse momento da história, já estavam ali uma geração que nasceu e cresceu dentro da terra de Canaã, que precisava relembrar, que precisava saber de toda a história do povo de Israel, que precisava conhecer a sua própria história. E aí, se você chegar em casa e você for ler, você vai ver que ele vai trazendo uma narrativa, relembrando como o Senhor os livrou da escravidão, de como o Senhor os resgatou. E ele vai contando: olha, vocês lembram do nosso pai Abraão, que o Senhor chamou esse casal de idosos, Abraão e Sara, e fez uma promessa: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te farei pai de multidões. E aí Abraão e Sara fazem isso, e eles têm o filho da promessa, que é Isaac, amém? Vocês estão comigo? E aí Isaac se casa com Rebeca, e Isaac e Rebeca têm quem? Esaú e Jacó. E aí Jacó é aquele que pega a primogenitura do irmão, e depois ele luta com o anjo, ele tem o seu nome mudado para Israel, e ele se casa com Lia, depois com Raquel, e aí ele tem 12 filhos, a qual um deles se chama José, que foi o José do Egito, amém? E aí Josué, ele vai relembrando de tudo aquilo que aconteceu com o povo, vai relembrando dos patriarcas, dos pais da fé, vai relembrando cada etapa de como o Senhor foi fiel, de como o Senhor os livrou, de como o Senhor foi à frente, de como o Senhor cumpriu cada uma das suas palavras, como o Senhor cumpriu cada uma das suas promessas. Esse é o momento em que Josué está dizendo: ei, vocês precisam lembrar da sua história, vocês precisam lembrar daquilo que aconteceu. E aí, com os 12 filhos, e aí acontece ali um momento de aproximadamente 430 anos, em que o povo, esses 12 filhos de Jacó, eles se multiplicam, eles ficam grandes, e eles começam a ser subjugados, eles se tornam escravos do Egito, e o Senhor usa Moisés para libertar esse povo. E nesse caminho o Senhor vai colocando ali Josué como esse discípulo de Moisés, que vai vendo tudo que Moisés está fazendo. Vocês lembram que Josué era aquele rapaz que ficava fora do acampamento onde todos estavam, enquanto Moisés estava dentro da tenda do encontro com Deus? Ele era quem ficava lá de fora espiando, tentando ver um pouco mais de perto, sabe? Aí a gente já conhece muito do coração de Josué, que ele sempre teve essa fome, ele sempre teve esse posicionamento no Senhor. E aí, queridos, ele vai relembrando de toda a história do povo, de como o Senhor os resgatou, de como o Senhor os livrou. Ele está falando aqui: ei, vocês precisam lembrar da história da redenção de vocês. E sabe, irmãos, isso serve para nós nos dias de hoje. Nós precisamos nos relembrar todos os dias da nossa própria história de redenção. Sabe, porque eu e você, nós fazemos parte. Nós estamos em um outro momento da história, mas nós fazemos parte dessa história. Através de Jesus Cristo, nós fomos adotados a essa família. Nós somos os gentios. E hoje nós só estamos aqui por conta de Cristo, por conta da redenção que nos alcançou. E sabe, é muito fácil a gente perder de vista isso. É muito fácil a gente entrar na igreja e a gente se tornar religioso. É muito fácil a gente esquecer de onde o Senhor nos resgatou. É muito fácil a gente esquecer de onde o Senhor nos tirou. É muito fácil que a gente não passe isso adiante, que a gente não passe isso para frente. E essa é a principal preocupação de Josué aqui. E eu estou morrendo, mas antes de morrer, eu vou chamar todo mundo aqui, os principais líderes, as principais autoridades, e eu vou relembrá-los de tudo aquilo que o Senhor fez por nós.
E queridos, a primeira coisa que nós lemos aqui no versículo 13, ele diz assim: foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Sabe, irmãos, eu não consigo entender quem não entende graça no Velho Testamento. Porque a graça de Deus está em todas as páginas do Velho Testamento. Sabe, aqui ele está dizendo assim: ei, vocês estão nessa terra por minha causa, não por causa de vocês. No versículo anterior ele vai dizer assim: olha, não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória, ou seja, não foi através das suas próprias armas que vocês entraram aqui, foi eu que dei essa terra a vocês. Presente é dádiva. E quando nós relembramos isso, nós começamos a enxergar o evangelho de uma forma diferente, com humildade. Sabe, o pastor Tim Keller, já falecido, ele diz que a igreja, ela enfrenta dois inimigos iguais, mas opostos. De um lado, a igreja enfrenta um inimigo que é a religião, o moralismo, a religiosidade, aonde eu tenho que fazer por merecer, aonde eu sou o meu próprio salvador, aonde eu faço tudo certinho e é por isso que eu vou para o céu. E de um outro lado, a gente tem a antirreligião, a gente tem o relativismo, a gente tem o tanto faz, Deus me aceita como eu sou, então eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de mudança de vida, eu não preciso ser santificado, eu não preciso ser restaurado. São dois extremos que estão igualmente de forma errada, queridos. É tão errado aquele que não consegue entender a graça de Deus, o favor de Deus, que não é por causa dele que ele está aqui. É esse irmão que ele bate no peito e ele fala: eu sou melhor do que o outro, porque eu não tenho esses pecados. Eu não tenho esses pecados tão grotescos, tão grandes, como esses irmãos aí. É aquele filho mais velho do filho pródigo, vocês lembram? É aquele que bate no peito e fala: meu, eu fiz tudo certinho. Minha maior aventura foi atravessar a rua sem dar a mão. Eu não tenho pecado. E que olha para o outro e fala: meu Deus, não muda nunca. E não consegue ter misericórdia, não consegue ter graça, não consegue olhar de igual para igual. Religioso, moralista, que só aponta o dedo, que está sempre pronto a julgar, que na boca dele só tem murmuração, que na boca dele só tem acusação, julgamento sobre a vida dos outros, que não consegue enxergar a trave no próprio olho. E do outro lado, o irmão que Deus me aceita como eu sou, então eu posso continuar fazendo tudo o que eu quero, porque afinal Deus perdoa, a graça me alcança. Não, querido, quando você pensa dessa forma, é porque você ainda não entendeu. A graça de Deus sim nos alcança, mas a partir do momento que a graça de Deus nos alcança, nós começamos um processo que se chama santificação. E esse processo de santificação, ele é diário e ele precisa sim do nosso esforço. Ele precisa sim do nosso posicionamento. Ele precisa sim de renúncias. Ele precisa sim de um homem, de uma mulher que diz: eu vou aceitar isso que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Essa roda de amigos não serve mais para mim. Esse relacionamento não serve mais para mim. Esse tipo de negócio não serve mais para mim. Eu vou aceitando os impulsos do Espírito Santo, de Ele me trazendo para perto dEle. E eu vou vivendo esse processo de santificação. Jesus me aceita como eu sou, mas Ele deseja me transformar diariamente à imagem do Seu Filho.
diariamente. Quando nós ouvimos Paulo falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito, irmão? É sermos mais parecidos com Cristo. É sermos cada dia mais idênticos a Jesus. Então sim, todas as coisas cooperam para o bem, sim. A luta vai cooperar para o bem, a bênção vai cooperar para o bem do quê? De que você se conforme à imagem do Filho. Amém? Então, queridos, nós não podemos caminhar pela religiosidade, pelo moralismo, mas nós também não podemos nos posicionar nesse relativismo, aonde eu só aceito como estou e eu continuo como estou e o processo de santificação não é gerado dentro de mim. E eu creio, irmãos, e eu sonho que a AME vai viver o Evangelho de Deus. A AME vai viver o Evangelho. O Evangelho é essa boa nova que Deus salva pecadores, assim como eu e como você. E que Ele restaurou o relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus. E é nesse relacionamento que Ele vai apagando os efeitos do pecado em nós, dia após dia. O Evangelho é essa boa nova, que Deus salva pecadores, assim como eu e como você. Esse é o Evangelho. Eu creio, irmãos, que como igreja, nós vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Reconhecendo sim que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas todos os dias nós nos posicionamos: Jesus, me transforma, eu quero ser mudada, eu quero ser restaurada. Pai, qual área da minha vida precisa ser mudada? Vocês estão comigo, amém? Glória a Jesus. Queridos, ele vai dizer assim: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos dessa integridade, dessa fidelidade para seguir no Senhor. Sabe, quando a gente fala de integridade, irmãos, a gente está falando de nós sermos inteiros, de nós sermos sinceros. Quando a gente fala de a gente ser sincero, a gente está falando de a gente ser sincera. A gente está falando de a gente ser a mesma pessoa em todos os ambientes. A gente está falando de a gente não ser uma coisa em uma roda e outra em outra, com outro tipo de pessoa, alguém totalmente diferente, com posicionamentos diferentes. Integridade fala sobre nós sermos quem nós somos, independente dos cenários, independente das rodas, independente das pessoas. Integridade fala que de o nosso ser sim e o nosso não ser não. Integridade, queridos, fala de não falsidade. Fala de nós termos uma única palavra. Fala de se nós combinarmos algo com alguém, nós não vamos descombinar isso com outros. Fala sobre a gente permanecer com a mesma palavra. Fala sobre a gente reconhecer que nós não somos perfeitos. Fala sobre nós reconhecermos que nós temos falhas sim. Sabe, igreja, eu como pastora, eu não sou perfeita, eu estou bem longe disso. E quem caminha comigo mais de perto vai saber que eu tenho as minhas fraturas, que eu tenho as minhas faltas, que eu preciso correr para o colo do Senhor todos os dias. E é isso que eu desejo à nossa igreja. Que a gente seja o tipo de crente que não quer aparentar ser, mas que é. Que não precisa fazer personagem quando entra dessa porta para dentro. Eu creio, irmãos, e eu sonho com essa igreja onde a gente pode ser de verdade. Eu creio com essa igreja onde a gente não tem esse desejo de parecer mais santo do que o outro. Irmãos, tem muita gente preocupada com a vida do outro aqui dentro.
E se você parasse para usar essa preocupação, esse tempo para se preocupar com a sua vida, você vai achar bastante coisa para resolver. Eu quero dizer para você que eu sonho com essa igreja onde nós conseguimos olhar para o pecado do irmão e dizer: irmão, eu estou contigo, eu vou orar por ti, nós estamos juntos, amém? Nós estamos juntos. Eu sei que é difícil para ti, eu tenho o meu calo aqui também, eu tenho meu tendão de Aquiles aqui também. Essa igreja, queridos, que se posiciona em amor e graça, em humildade, reconhecendo que Cristo é quem nos redimiu, que Cristo é o perfeito, e que nós estamos a cada dia nesse processo de santificação, amém? Porque quando nós reconhecemos isso, nós vamos nos abrir. Ele fala de integridade e de fidelidade, sim, porque integridade está falando de a gente ser inteiro, ser quem a gente é. E sim, nós temos um compromisso com o Senhor de sermos santificados por Ele dia após dia. E sim, nós precisamos dessa fidelidade ao Senhor para a gente permanecer nesse caminho. O Senhor deseja nos transformar diariamente, dia após dia. Então, Josué está relembrando o povo algo que nessa noite nós também estamos sendo relembrados. Vamos, irmãos, andarmos em integridade e fidelidade ao Senhor, amém? Vamos ser inteiros. Vamos ser quem a gente é. E vamos ser fiéis ao Senhor. Buscando a cada dia vencer o pecado, buscando a cada dia nos afastar daquilo que nos afasta do Senhor, nos afastar daquilo que nos afasta dos seus princípios, dos seus mandamentos, da sua palavra. Nós sabemos, irmãos, que quando nós quebramos princípios, nós somos quebrados depois. Nós temos esse entendimento, nós sabemos disso, mas nós precisamos estarmos juntos, lado a lado, um com o outro, para que quando um cai, o outro vem, levanta e fala: irmão, estou contigo. A gente vai prosseguir, a gente está junto, amém? E ele vai falar assim também: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Sabe, ele fala assim: escolham hoje. E é isso. Eu quero dizer para vocês que a gente não tem tempo a perder. Eu quero dizer para vocês que o dia do posicionamento é hoje, amém, irmão? A gente colhe as nossas escolhas. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito, que diz que nenhum homem ele pode se eximir da sua responsabilidade de escolha e da responsabilidade pelas suas escolhas. Querido, se você não escolher, você já está escolhendo. E você sempre vai ter que arcar com as responsabilidades da sua escolha. E eu quero te convidar hoje a esse posicionamento no Senhor. De escolher a Ele, amém? De escolher dar lugar àquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. Sabe, irmãos, o Senhor fala conosco. Ele fala conosco. Só que nós precisamos dar ouvidos a Ele. Nós precisamos nos posicionar com aquilo que Ele tem falado. Sabe, quando o Senhor abre uma porta, nós precisamos entrar com ela. Entrar por ela. Quando o Senhor faz um caminho, nós precisamos caminhar por Ele. Isso é uma escolha minha, é uma escolha sua. A nossa vida é feita de escolhas. E Ele está falando aqui: ei, povo, escolham hoje. Escolham hoje o que vocês vão fazer. Se vocês vão servir aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Quando Deus chama Abraão e Sara, eles estavam em um povo pagão, amém? Eles tinham os deuses deles. Quando Josué entra com o povo de Israel dentro de Canaã, os heveus, jebuseus, amorreus e todos os zeus lá das terras que tinham, dos povos que tinham, eles não são completamente expulsos da terra.
Então, eles acabam vivendo junto com muitos desses povos que eram pagãos. E no meio desses povos pagãos, eles sofriam sim a influência da cultura deles, dos deuses deles. Nada diferente, irmãos, de hoje, dos dias de hoje. Hoje nós estamos em dias difíceis também, aonde nós somos influenciados constantemente para aquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. Nós percebemos que existe uma agenda diabólica contra a família, contra as crianças. A gente sabe que saindo dessa porta lá fora, a gente é bombardeado de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, assim como aquele povo, nós também sofremos muitas influências. E nós precisamos nos posicionar, nós precisamos escolher. Amém? E ele está falando assim, ei, vocês precisam escolher se vocês vão servir a esses deuses aí, os que eram de antes, ou esses que estão no meio de vocês, ou se vocês vão servir a Deus. E sabe, talvez nesse momento você esteja pensando, pastora, eu não tenho Deus nenhum, né? Eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, idolatria não é um problema para mim. Irmãos, Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quem já leu aqui o livro do pastor Tim Keller, Deuses Falsos? Algumas pessoas. Sabe, queridos, o pastor Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele vai tratar essa temática de como o nosso coração é idólatra. E sabe, os ídolos de hoje, eles são muito mais complexos do que daquele tempo. Os ídolos de hoje é o status social, é a carreira, é o dinheiro, é os relacionamentos, são os relacionamentos. Os nossos ídolos de hoje, irmãos, são muito mais delicados, são muito mais complicados. E Deus nos criou para a adoração dEle. E quando Ele não está neste lugar de centro de adoração, nós colocamos algo ali. Não existe nenhuma forma de nós não estarmos adorando a nada. Porque Deus nos criou adoradores, amém? Então, se nós não estamos adorando ao Senhor, certamente nós estamos adorando a algo. E queridos, talvez você pense assim, não, pastora, não tem problema com isso. Eu quero te aconselhar a comprar esse livro do pastor Tim Keller, Deuses Falsos, e a ler ele. Irmão, é um livro que você precisa ler assim, ó, pelo menos uma vez no ano. Para você reconhecer que você precisa sempre se voltar para o Senhor. Porque o nosso coração, ele é tentado. Nós somos assediados, irmãos, pelo pecado todos os dias. Nós somos tentados, inclusive, a colocar coisas legítimas, coisas boas, como ídolos. Como assim, pastora? Eu posso tornar o Luca um ídolo na minha vida. Eu posso tornar a maternidade um ídolo na minha vida. Como assim, pastora? Sim. Se eu ver a minha identidade, o meu senso de valor, se eu ver o meu reconhecimento só a partir da maternidade, se eu não tiver isso, eu não tenho nada. Sim, isso é um Deus falso na minha vida. Eu posso transformar um relacionamento. Uma esposa pode colocar o marido no lugar de ídolo. Um esposo pode colocar a esposa no lugar de ídolo. Como assim? Sem essa pessoa, eu não sei quem eu sou. Queridos, a palavra de Deus diz que nós vamos conhecer a nossa real identidade a partir de Cristo Jesus. E sabe, todo ídolo, ele promete e não cumpre. Ele vai te prometer alegria, felicidade, satisfação. Quando eu chegar no topo da minha carreira, eu vou estar muito feliz, com muito dinheiro, e eu vou ser aplaudido, e eu vou ter reconhecimento, e isso vai me encher de prazer, de alegria. Isso vai durar por muito pouco tempo. Porque um ídolo, ele promete tudo, mas ele não entrega nada. O ídolo, na verdade, ele te escraviza. Porque ele vai fazer você
trabalhar cada dia mais para aquilo. Um ídolo, querido, ele vai fazer você estrangular o objeto idolatrado. Se esse ídolo é um relacionamento, você vai acabar estrangulando esse relacionamento. Sabe? Quando você coloca em uma pessoa o seu senso de valor, você coloca em uma pessoa o peso de ela suprir todas as suas necessidades emocionais, de ela suprir todos os seus desejos, todas as suas vontades, essa pessoa ela não vai aguentar a pressão. E quanto mais cedo, irmãos, nós reconhecermos que nós não podemos colocar em pessoas coisas que só Deus pode nos dar, mais saudáveis serão os nossos relacionamentos. Amém? Nós precisamos entender que as pessoas que estão nas nossas vidas, elas são falhas. E que as pessoas, elas não são responsáveis por suprir todas as nossas necessidades. Então, Josué, ele está falando aqui, ei, escolham hoje se vocês vão servir a esses deuses ou ao Senhor. Sabe, como eu reconheço, pastora, que eu tenho um falso Deus na minha vida? Como eu reconheço a idolatria no meu coração? Pergunte-se, com o que você não vive sem? Se existe algo na sua vida hoje que se você perder, você vai ter vontade de morrer, que acabou para você. Os pais agora pensam, né? Meu Deus. Irmãos, nós colocamos coisas legítimas no lugar de Deus na nossa vida, sabe? Nós gostamos de muitas coisas e nós podemos gostar de muitas coisas, ter apreço por muitas coisas. Nós só não podemos colocar nessas coisas aquilo que só Deus pode nos dar, amém? Então se pergunte nessa noite, Espírito Santo, o que é? O que eu tenho hoje que eu gasto o meu dinheiro, que eu gasto o meu tempo, que eu gasto a minha energia e que eu não vivo sem? Se pergunte. Certamente aí está o seu Deus. E aí agora você pode pensar, meu Deus, pastor, então eu estou frito, estou frita? E aí a graça de Deus, ela vem e te diz, ei, olhe para mim. Volte-se para mim, porque sou eu que venho e arranco isso do seu coração. Basta você se voltar para mim, você olhar para mim. Sabe, queridos, tudo aquilo que Deus nos pede, Ele nos dá a capacidade de fazer. Paulo, ele fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? E é isso que nós precisamos buscar na nossa vida diariamente. E para nós finalizarmos, queridos, tem a grande frase de Josué: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Homem posicionado. Homem que decidiu falar assim, ó, ei, aqui em casa é o Senhor. Ele é o primeiro. Sabe, queridos, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de a gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, não nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes. Sabe, pais, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, se o seu filho não ver você amando a palavra de Deus, se o seu filho não ver você tendo tempo a sós com Deus, se o seu filho não ver você colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, não espere que ele vá fazer isso. Sabe, pai, mãe, se você trata o culto de domingo à noite como algo que, tanto faz, não espere que o seu filho vá crescer e vá estar aqui dentro. Sabe, através do posicionamento de Josué, através do testemunho dessa família,
muitas outras famílias permaneceram e se posicionaram no Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua família posicionada, ela é um testemunho. Ela é um testemunho não só para sua casa, ela é um testemunho para todos que estão à sua volta. E eu creio, irmãos, que o Senhor está nos chamando para isso, para nos posicionarmos. Amém? Fique de pé nessa noite.